Hoje foi o dia que eu virei cidadã americana e eu quero compartilhar um pouquinho sobre esse processo de cidadania americana. Como funciona, como é o processo, qual foi a minha experiência. Antes de mais nada, já deixa seu like aqui, já deixa seu joinha, já vai compartilhando esse vídeo com seus amigos, família, tio, primo, prima. Compartilha aí para ajudar a amiguinha aqui e vamos lá ao mais importante de tudo. Hoje a gente vai falar sobre a cidadania americana. Tem diferença sobre o Green Card e sobre a cidadania americana. Às vezes as pessoas não sabem que são dois passos totalmente diferentes um do outro. A gente recebe primeiro o nosso Green Card. Quando a pessoa te falar assim, ó, sou residente, a residência aqui dentro dos Estados Unidos é quando você recebe um cartãozinho verde, que é o Green Card. E aí você pode falar, sou legal aqui nos Estados Unidos, sou residente. Vou deixar aqui o Green Card, a fotinha do Green Card aqui pra vocês. E aí depois de 3 anos e meio, você pode estar aplicando para sua cidadania. Muitas vezes depois de 5 anos, que você já vai ter o segundo Green Card. Primeiro você vai ter um Green Card de 2 anos de permanência nos Estados Unidos. Depois você pode ser que tenha uma segunda entrevista e aí, sendo aprovado, você recebe um segundo Green Card de 10 anos de permanência nos Estados Unidos. E aí, após 3 anos e meio ou 5 anos, você pode aplicar para a cidadania. No meu caso, eu não recebi o meu segundo Green Card. Então, eu fiquei com o primeiro Green Card 2 anos. Ele inspirou, ele estava vencido, né? E aí, quando ele venceu, eu recebi uma carta da imigração, que essa carta, ela me dava validação de estar residente aqui por mais um ano. E eles estavam checando o meu processo. Então, eles poderiam ter feito uma segunda entrevista comigo, porém, não foi feito segunda entrevista, e aí se estendeu muito tempo. A carta chegou a vencer perto da outra data de validade de vencimento. Eu fui na imigração, peguei um carimbo no meu passaporte, continuei legal aqui, tá? Então assim, eu nunca estive ilegal aqui no país. Aí após essa carta quase vencendo e tudo mais, eu já dei entrada na minha cidadania americana. E era pra mim ter sido virado cidadã americana dia 7 de abril, agora de 2020. Eu apliquei para essa cidadania, nossa, um tempo atrás, quase 2 anos, gente. Realmente, o meu processo demorou muito, foi muito longo. Mas tem pessoas aí que o processo é muito rápido. Então, cada um tem uma experiência diferente, tá bom? Então, ó, a primeira carta que eu recebi foi essa, após eu dar a entrada na minha cidadania. É uma carta, tá? A carta da imigração é bem legal porque é assim, verdinha, tá vendo? E tem esse selo aqui no fundo, tá? Olha que bonito, que legal. Então, essa foi uma carta que é uma petição de remoção das... Eu tô traduzindo aqui porque aqui tá em inglês, tá bom, gente? Então, é uma petição para remover as condições de residente. Então, essa carta, ele fala que tá aprovando remover as minhas condições de residente. É assustador, né? Mas não tem problema não. Eles têm que remover o nosso pedido de residente, porque agora a gente não vai ser mais só residente, mas sim a gente vai ser uma cidadã americana. A gente vai ser como se fosse uma criança que nasceu nos Estados Unidos. A gente vai ter todos os direitos de um cidadão americano, de uma pessoa que nasceu aqui. Vocês têm noção? É muito legal, né? Então é isso. Essa foi a primeira carta. Foi aprovada a petição, né? O pedido da minha cidadania americana. E aí eles removem a minha residência aqui. Eles tiram do sistema a minha residência permanente. E aí, depois dessa carta, eu recebi, depois de algumas semanas, o agendamento da minha primeira entrevista, que ocorreria em uma terça-feira, dia 7 de abril de 2020. Porém, não ocorreu. Acho que você já tá se imaginando, né? Imagina, eu recebi, eu estava super ansiosa, excited. Tava estudando sem parar, fiquei estudando tipo de janeiro a abril, porque eu já tava pra receber a carta. Tava com todas as respostas na ponta da língua. Nossa, Pam, mas que resposta, gente. Vou mostrar um livrinho aqui. Quando você vai fazer o seu fingerprint e você dá a entrada no processo da cidadania, você recebe um livro com 100 questões. Toda a história dos Estados Unidos, toda a história dos políticos,
Holocaust, Guerra Mundial, tudo que ocorreu aqui. Então você tem que saber. Na entrevista eles vão te fazer 10 perguntas dessas histórias dos Estados Unidos. Dessas 10 perguntas você tem que acertar 6 para passar. E também vai ter uma escrita, uma pergunta escrita e uma pergunta de leitura que você deve ler lá no tablet. Eles têm que ver que realmente você pode falar, ler e escrever em inglês. Você tem que estar apto para essas 3 coisas. E aí eu recebi o cancelamento. Nossa, foi horrível. Da minha entrevista para cidadania, tá? Porque você também tem a entrevista antes da cidadania. Para tudo tem entrevista aqui nesse lugar. Não é fácil, não. Então, foi cancelada. E aí, finalmente, agora que tudo se reabriu, todo mundo tá se adaptando, né, ao novo normal, máscaras, higienizações nos locais, não acúmulo de pessoas e etc de tal. Enfim, recebi minha segunda carta no meio do mês de outubro, mais ou menos em torno de 16 de outubro, mais ou menos um mês para me poder estudar novamente. E hoje, dia 16 de novembro, finalmente eu virei uma cidadã americana. E eu vou contar um pouquinho como eu estudei, dar algumas dicas para você aí estudar e falar como finalmente foi hoje a minha cerimônia. Uma dica de como você deve estudar para a sua cidadania e qual é a melhor hora para você começar a estudar. Você vai receber uma carta com a data da sua cidadania. Eu acho que essa é a melhor hora para você começar a estudar. Então você vai ter praticamente aí 1 mês, 2 meses para você estudar. Você vai receber um livrinho com a história aqui dos Estados Unidos, com as 100 perguntas, tá? Civil Test. Aqui vai ter tanto a história quanto as perguntas e as respostas. É bastante coisa, ok? E eu vou dar uma dica, outra dica aqui para vocês. Exemplo, são 100 perguntas e 100 questões, né? E na resposta, eles dão várias sugestões. Dão muito mais que uma sugestão, tá vendo? Então aqui, ó, name one American Indian tribe in the United States. E aí tem todos esses nomes desses índios aqui. Você vai ter que decorar somente um. É sempre uma resposta só. Então, vê qual que você se identifica melhor, qual que é mais fácil para você falar, qual é mais fácil para você decorar. Eu coloquei crow. Por quê? Porque crow eu lembrei de coroa. Eu achei que era uma palavra simples, uma palavra rápida. Mas aqui tem muitos nomes, tá vendo? Aqui embaixo tá o crow. Achei ele muito facinho e eu peguei e preferi colocar ele na minha cabeça. Enfim, tem várias questões que tem mais de uma opção. Decore somente uma, tá bom? Ou quando se falar 2 estados, 3 estados, vai nos mais fácil, porque assim não fica difícil pra você. Tem umas perguntas bem facinhas. Aqui mesmo, tá vendo? Name one US territory. Aí tem Porto Rico, US Virgin Island, American Samoa, Northern Mariana Island e Guam. O que eu lembrei? Lembrei de Porto Rico. Porto Rico é um lugar que eu quero conhecer, eu acho fácil de falar. E é isso, então decorei Porto Rico, porque tá escrito Name one US territory. Então é o one, você só tem que decorar uma, ok? Aqui outra, tá vendo, ó? Name one state that border Mexico. Então você não vai ter que decorar tudo. Aqui vai ter vários exemplos, várias opções. California, Arizona, New Mexico, Texas. Eu só pensei na Califórnia. Eu já viajei pra Califórnia. Eu sei que lá é vizinho do México. Eu se recordei disso. Eu acho que é fácil. Califórnia é um nome que, tipo, tá na mente de todo mundo. Eu acho que é bom a gente decorar. No final, ele vai ter o English Test. Ele vai dividir os nomes que você deve decorar, tá vendo? People. Abraham Lincoln, George Washington. Tem os lugares, tem os holidays, tem tudo que você precisa decorar. E é isso. Aqui são as 100 civil questions que você deve estudar. E a dica é, quando você vê que você só precisa responder uma resposta e tem várias opções, não estude todas as opções. Veja a qual você mais se identifica, a que é mais fácil para você falar, pronunciar e decorar. E foi assim que eu fiz, tá? Muitas perguntinhas aqui, eu até
pensava em algo que poderia me ajudar. Algo do meu dia a dia, igual eu acabo de falar pra vocês sobre a Califórnia. Já estive na Califórnia, pra mim era muito mais fácil decorar a Califórnia. Crow, eu lembrava da coroa e pra mim era muito mais fácil falar que o American Indian era Crow, porque é uma coisa que tava na minha memória. Vou dar mais uma diquinha aqui. Eles vão perguntar: Who was the president in World War I and World War II? O World War I, eu lembro sempre que o one começa com Woodrow Wilson. Eu não sei porquê, foi assim que eu decorei. E o World War II, eu coloquei na minha mente que o Woodrow Wilson era o primeiro, que era o World War I, tudo W, e o Woodrow Wilson. E o World War II é o Franklin Roosevelt. Mas, aqui. Também naquele eles vão perguntar também sobre o to. E aí eu pensei, se o primeiro é Woodrow Wilson, o segundo vai ser Franklin Roosevelt. Gente, parece muito difícil, mas não é. É questão de estudar. Outra dica que eu posso dar para vocês estudarem é vocês fazerem esses cartãozinhos. Aqui nos Estados Unidos é muito comum os americanos estudarem por cartões. Então, uma coisa muito prática que você pode estar usando no seu dia a dia, e você pode pedir para outra pessoa estar te fazendo as perguntinhas. Ou você mesmo, antes de dormir, põe aí do lado da sua cama, principalmente quando estiver chegando perto do dia, e aí você vai pegar e você lê. E aí a resposta está aqui. Você viu? Acertou? Passa pra frente. Essa pergunta é muito importante. Who is the father of our country? Vai ter várias perguntas com essa resposta. George Washington. Who is the first president? George Washington. Who is the father of our country? George Washington. Tá? Eles perguntam muito isso. Enfim, essas são minhas dicas para vocês estudarem em casa. Não tem erro, não é difícil, parece ser muito difícil. Eu estava assim com muito medo. Vocês vão ver um pouquinho do meu dia no dia da minha entrevista aqui nesse vídeo. Eu tava morrendo de medo, tava tremendo. Eu consegui gravar um pouco lá dentro pra vocês. Mas agora, no dia da minha cerimônia, eu não consegui gravar. O que aconteceu? Chegou lá na porta, eles falaram, se tem algum telefone, tive que dar. E eles colocaram no locked, naqueles armários, né? E trancou, me deu o número, tive que entrar lá pra dentro. E foi lindo, gente. Eu me emocionei, eu chorei. E aí, lá, no dia da cerimônia, você vai receber uma carta, que é uma mensagem do presidente. Depois, em um outro envelope, as instruções, a importância de você ser um cidadão americano e o que vai fazer diferença na sua vida a partir de agora. E algumas instruções para você tirar o seu passaporte e como você se registrar para votar.